Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais da Tua palavra, queremos mais do Teu amor, Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja ministrando a cada coração aqui, Pai. Ó Deus, faz aquilo que Tu queres na nossa vida. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu estava meditando, né? O que é que eu vou falar? E achei interessante, eu peguei Efésios 5:18, que diz, enchei-vos do Espírito. Amém? Quem quer ser cheio do Espírito aqui? E aí eu estava lendo esse versículo, Efésios 5:18. Você pode colocar aí, Efésios 5:18. O que é que ele diz aqui? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Mas o quê? Enchei-vos do Espírito. Eu achei interessante e eu fiquei pensando assim, por que que Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito? Aí eu comecei a pensar. E aí eu queria... só para a gente ver como é que fica uma pessoa embriagada. Pessoa que toma muito vinho, aí o vinho entra no corpo, como é que fica essa pessoa? O que é que nós notamos quando a pessoa está embriagada? Vamos lá. A pessoa fica, muitas vezes, totalmente fora de si. É ou não é? Você encontra a pessoa assim, toda cambaleando, fala besteira, ou seja, ela não está tendo noção do que ela está fazendo. É ou não é? E aí, o que é que acontece? A pessoa também, ela fica dominada pelo álcool. A pessoa fica totalmente dominada pelo álcool. E muitas vezes ela se torna um vício para ela. E ela não consegue parar de beber. Por quê? Porque o álcool começa a tomar conta da vida dela. A outra coisa, o comportamento muda. Não é verdade? Às vezes, quando uma pessoa é bem calada, bem tranquila, quando ele está bêbado, o que é que acontece? Muitas vezes começa a falar alto, muitas vezes começa... Não é aquela pessoa. Não é verdade? Você olha assim e diz, vixe, isso é fulano. Porque ele está totalmente, o comportamento dele mudou totalmente. E a outra coisa que é muito perigosa, o que é? A pessoa quando está bêbada, se ela sair num carro, o que é que pode acontecer? Um acidente. Então, ela está botando em perigo a vida dela e das outras pessoas. Ou seja, naquele momento, ela não se importa com a vida dela e nem se importa com a vida das outras pessoas. Mas por que que eu estou falando isso? Porque nós vamos fazer um paralelo com a questão de você ser cheia do Espírito. Eu achei interessante, eu digo, por que que Paulo, ele fala logo assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Tinha algum motivo, não é verdade? Então, a pessoa que é bêbada, o que é que acontece? Depois vem a ressaca e as consequências do álcool. Isso que eu olhei, né, eu procurei no Google, que ensina todo mundo, né? Às vezes ensina errado, mas eu peguei alguma coisa aqui. Quando há descontrole com a bebida alcoólica, é comum haver intoxicação severa, podendo ocasionar até paradas cardiorrespiratórias e danos neurológicos ao consumidor. Além dos efeitos notados de imediato, o consumo constante e desenfreado pode trazer lesões permanentes, impedir o crescimento de novos neurônios em pessoas mais jovens. Vocês sabiam disso? O Google que falou, né?
além de ser fator de risco para depressão e outros transtornos mentais. Então, o que é que nós percebemos aqui? O álcool, ele pode trazer vários prejuízos, não é verdade? E o que é que nós vamos ver agora? Que ser cheio do Espírito traz muitos benefícios. Amém? Então, a pessoa cheia do Espírito Santo. O que é que acontece com a pessoa que está cheia do Espírito Santo? Vamos ver Atos 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e o quê? Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, naquele dia de Pentecoste, o que foi que aconteceu? Houve um estrondo, e aí eles começaram a sentir o Espírito Santo. Jesus tinha dito para eles, fica em Jerusalém, fica lá até que desça o Espírito Santo, o poder de Deus sobre a vida de vocês. E naquele momento, eles tiveram essa experiência gloriosa. Eles começaram a falar em línguas, ou seja, eles foram dominados pelo Espírito Santo. Então, eles começaram a falar em línguas. Só que, quando a gente se enche do Espírito Santo, a gente impacta outras pessoas. E ali, diz que tinham várias pessoas lá que falavam outros tipos de idiomas. E olha que lindo. Eles ficaram, assim, admirados. Por quê? Porque foi assim, por exemplo, eu falava aqui em línguas e o fulaninho, o outro que tinha outros idiomas, eles entendiam na própria língua deles. Então, foi um agir do Espírito Santo ali, um milagre, uma coisa assim, tremenda. E aí, o que é que as pessoas disseram? Vamos ver aqui no Atos 2:13. Olha aqui, gente, Atos 2:13. Outros, porém, zombando, diziam o quê? Estão embriagados. Eu quero ficar embriagada com o Espírito Santo. Você quer? Então, a gente pode notar o quê? Que eles, naquele momento, estavam cheios. E aí, as pessoas viram coisa diferente neles. Por quê? Porque eles, naquela hora, eles deixaram que o Espírito Santo inundasse a vida deles. Amém? E aí, em Efésios 5:18, de novo, eu queria ler aqui. Enchei-vos do Espírito. O que é que significa esse enchei-vos do Espírito? Que não é só hoje. A gente vê o quê em Atos? Depois dali, eles se levantaram com poder. Eles divulgaram o Evangelho para muitas pessoas. Eles oraram por muitas pessoas e essas pessoas também foram cheias do Espírito Santo. Então, não é para ficar só na primeira experiência. Nós precisamos o quê? Continuar. Enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Então, é uma coisa que continua. Amém? Então, o que acontece conosco quando somos cheios do Espírito Santo? Ficamos totalmente dependentes de Deus. Vamos fazer um paralelo? Eu falei que a pessoa embriagada, ela fica totalmente fora de si. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós ficamos totalmente dependentes de Deus. E o que é isso? É porque eu descanso. Eu estou, vamos dizer assim, navegando no Espírito. Eu estou sem preocupações. Por quê? Porque eu dependo de Deus. Então, quando eu sou cheia do Espírito, eu vivo na dependência de Deus. Amém? Romanos 11:36, o que é que diz?
porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, o quê? A glória eternamente. Amém. Então, nós reconhecemos que tudo vem de Deus. Nós reconhecemos que tudo é para Ele. A nossa vida agora pertence a quem? A Ele. Então, se a minha vida pertence a Ele, eu dependo dEle. Eu não dependo de mim. Não é o meu eu. Mas a partir desse dia, que eu estou cheia do Espírito Santo, eu dependo de Deus. A minha vida é para Ele. E aí eu queria ler outro versículo aqui também, que é Gálatas 2, 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Será que você tem coragem de dizer assim, agora não vivo mais eu? Cristo agora vive em mim. Nós temos que ter essa convicção. Nós estamos nessa terra, é para cumprir o propósito de Deus. Deus nos chama, Ele nos dá o Espírito Santo. Lindo, eu fico assim, às vezes, meditando na palavra de Deus, e aí Jesus é a coisa mais linda, Ele diz assim, eu vou, mas eu vou enviar o quê? O Consolador. Ele não nos deixa só. Ele envia o Espírito Santo. Você sabe o que é isso? Você sabe que o mesmo poder que ressuscitou Jesus, que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, ele está em você? Aleluia! Porque Jesus não nos deixou só. Eu acho lindo também quando fala na palavra de Deus que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Você pertence agora ao Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. E isso é muito lindo, porque às vezes a gente não tem noção do que está habitando na nossa vida. Que precisamos ser cheios do Espírito Santo, que precisamos agradar a Deus. E aí a gente vê aqui, né, que eu não vivo mais para mim, é Cristo que vive em mim. A minha vontade foi embora. Muitas vezes a gente sofre porque a gente quer fazer a nossa vontade. Quantas vezes nós sofremos porque... Mas a gente sabe que não é para fazer aquilo. Quem é assim? Eu sou assim, às vezes. Sabe que não é para fazer daquele, não é aquilo. Mas você quer porque quer fazer a sua vontade. E aí, o que é que acontece? A gente sofre depois. E quando o Espírito Santo toca no nosso coração, é porque Ele não quer que a gente sofra. E por que a gente sofre? Porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Então, o Espírito Santo, a gente tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. Quem já teve essa experiência de dizer assim, tinha uma coisa que me dizia que não era para ir, ou tinha uma coisa que me dizia para não fazer. Não é verdade? Mas aí, às vezes, a gente vai e arrisca. Aí sofremos as consequências, né? Então, nós precisamos ser sensíveis, saber que a gente depende de Deus, que Deus quer o melhor para nós, né? Outra coisa, quando a gente está cheio do Espírito Santo, aqui, a pessoa que bebe, ela fica dominada pelo álcool.
Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente fica dominado pelo Espírito Santo. Amém? Você prefere ficar dominado pelo álcool ou dominado pelo Espírito Santo? Gente, é maravilhoso ser dominado pelo Espírito Santo. Vamos ver aqui esse versículo, Gálatas 5:16. Olha o que é que diz. Digo, porém, o que é? Andai no Espírito e o quê? Jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gente, isso não é utopia. É aquilo que muitas vezes a gente fala. Quando a gente muitas vezes não quer o pecado, não é porque é aquela luta. Não, quando você é cheio do Espírito Santo, você não quer desagradar a Deus. Você ama a Deus acima de tudo. E aí, o pecado, o que é que a Bíblia diz? O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Amém? E aí, o que é que a gente faz? A gente quer agradar a Deus. A gente quer agradar a Deus. Eu nasci num lar evangélico, né? Minha mãe era, meu Deus, uma mulher guerreira demais, uma mulher uma bênção. Ela tinha 9 filhos, mas ela evangelizou cada um de nós. Ela botava tudo assim, contava historinha da Bíblia e evangelizava a gente. E eu me lembro que aquilo foi muito importante para mim. Muito importante. Porque desde pequenininha, aqui um alerta para os pais, né? Que às vezes só traz na igreja, mas não ensina em casa. Vamos aprender a ensinar os filhos em casa as histórias bíblicas. E aí, eu me lembro que eu pequenininha, eu comecei a amar a Deus. Pequenininha, eu começava a falar com Deus. E se dissesse assim, isso aqui não agrada a Deus, eu não queria nem papo com o que não agradasse a Deus. Às vezes a gente mente, algumas coisinhas assim, né? Quando é pequena. Mas o que é que acontece? O nosso coração fica triste. E aí eu queria agradar a Deus, eu queria agradar a Deus. E eu digo uma coisa para você, eu nunca tive atração pelo mundo. Nunca. Gente, até namorar com alguém que não fosse de Jesus, jamais. Então, assim, foi uma coisa que entrou no meu coração. Ah, mas você vivia na lei. Não. Eu vivia agradando a Deus. Eu não queria fazer aquilo que não agradasse a Deus. Mas por quê? Porque o amor de Deus foi inundando o meu coração através dos ensinamentos da minha mãe. E aquilo era natural para mim. Agradar a Deus, agradar a Deus. Quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente busca a Deus, o que é que acontece? A gente não vai lutar contra o pecado. Porque a gente se enche do Espírito Santo, se enche da presença de Deus. Eu costumo dizer assim, às vezes, quando você cai num erro, é como se, não sei, na sua cabeça, talvez Deus não estivesse ali. É a falta da presença de Deus. Eu imagino, né? Que seja a falta da presença de Deus. Porque se a gente tem a presença de Deus, a presença do Espírito Santo constantemente no nosso coração, aqui ele fala, né? Que a gente andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, esse prazer de fazer coisas da carne, coisas que não agradam a Deus, vai ser um resultado de você buscar a Deus. Mas o que é que acontece? A gente sabe disso. A gente sabe ou não sabe? E muitas vezes a gente não quer pagar o preço de estar buscando a Deus. Eu digo assim, quando a gente está na presença de Deus, é tão bom, é tão maravilhoso, mas muitas vezes nós fazemos todas as outras coisas e deixamos a presença de Deus de lado.
É verdade ou não é? Então, o que é que acontece? Muitas vezes a gente está negligenciando essa presença maravilhosa do Espírito Santo. Então, precisamos ser dominados. Precisamos ser dominados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque isso traz paz ao nosso coração. Isso traz uma alegria, que é aquilo, né? Muitas pessoas dizem assim, mas eu preciso me alegrar. Mas, às vezes, você está querendo se alegrar com coisas momentâneas. Só que a alegria, o estado de alegria, só o Espírito Santo concede. Só o Espírito Santo nos dá paz. Então, assim, vamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos deixar que o Espírito Santo nos domine. A gente pode parecer até abestado ou doido, mas é tão bom para a gente. É tão bom para a gente quando a gente está cheio do Espírito Santo. Amém? Outro ponto. Nosso comportamento muda para melhor. É incrível, né? Muitas pessoas, às vezes, eles chegam e quando começam a conhecer a Deus, começam a conhecer o Espírito Santo, começam a conhecer a palavra de Deus, outras pessoas dizem assim, fulano está diferente. Não é? Então, não tem como você buscar o Espírito Santo e você não mudar para melhor. Se não muda é porque... Não sei, não vou dizer. Mas, se a gente tem o Espírito Santo, o que é que acontece? Vamos ver Gálatas 5, 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, gente, se eu sou cheio do Espírito Santo, engraçado que esse fruto do Espírito Santo é uma coisa que é enraizada em nós. O amor de Deus, ele toma conta da minha vida. A alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, isso tudo vem do Espírito Santo. A gente pode até ter um momento de ser bom, mas a bondade mesmo na gente vem do Espírito Santo. A gente pode até amar, mas tem hora que a gente precisa do amor do Espírito Santo, porque é um amor diferente. Então, assim, isso aqui é fruto do Espírito Santo. Aí ele diz, contra essas coisas não há lei. E continua, né? Vamos continuar? E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram o quê? A carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gente, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É uma responsabilidade, não é não? A gente precisa ser cheio do Espírito e precisa viver isso. Viver esse amor, viver essa paz, viver essa longanimidade, viver mansidão, viver domínio próprio. Se a gente não está conseguindo viver, significa o quê? Que eu não estou investindo no meu espírito. Não é verdade? Lá em casa é engraçado, eu e o Costa, a gente fica se policiando um ao outro, né? Quando ele está, só cá entre nós, viu, gente? Quando ele está meio enjoado, sabe? Está um porre. Aí eu digo assim,
Amor, eu acho que tu está precisando buscar mais a Deus. Aí ele olha para ele e diz assim, eu estou precisando mesmo, mas eu também. Também quando eu estou assim, que eu, às vezes... Gente, nós somos gente, né? Nós somos gente. E às vezes, quando eu não estou tolerando, ou vendo que eu preciso amar mais, eu digo, ai, Jesus, eu preciso ir aos pés do Senhor, eu preciso buscar a palavra, eu preciso buscar Deus. E é incrível como Deus, Ele faz. Às vezes, eu vou contar para vocês, às vezes, quando eu e o Costa, a gente se discorda, eu quero uma coisa, ele quer outra. Aí a gente discute, começa a discutir, aí vamos parar, vamos orar. Mas é incrível, gente, quando você, porque assim, eu não preciso ganhar, nem ele precisa ganhar. Porque muitas vezes é uma luta de orgulho. Eu quero vencer e ele também está dizendo, eu quero vencer. Mas o que é que acontece? O propósito de Deus é que tem que se cumprir na nossa vida. Então a gente para e diz assim, não vamos orar. Gente, eu já tive experiência que meu coração estava fechado. Fechado mesmo. E aí eu começo a orar, Senhor, se o problema sou eu, tira de mim isso. Mas se for ele, coloca no coração dele o que eu estou achando, né? Incrível, incrível como Deus muda o coração da gente. Muitas vezes Deus mudou o meu e muitas vezes mudou o do Costa. E às vezes a gente fica discutindo e quer insistir, quer não sei o quê, por causa do nosso orgulho. Mas quando a gente vai para o Espírito Santo, quando a gente abre o nosso coração ao Espírito Santo, Ele quer o melhor para nós. E Ele muda o meu coração, Ele muda o coração do Costa. Então, assim, não é a questão de que eu quero ganhar, é a questão que eu quero que se cumpra na nossa vida o propósito de Deus. Você quer isso também? Amém. Pois está a dica, viu? Quando começar, vão orar. Deus fala, viu? Então, o que é que acontece, né? O nosso comportamento muda para melhor. Para melhor. Outro ponto, deixamos Deus transformar nossas vidas. Às vezes, a gente acha que ser cheio do Espírito Santo, eu não estou criticando aqui não, tá? Ser cheio do Espírito Santo é aquele que faz mais barulho. Não é? Às vezes a gente olha, a pessoa está ali todo tempo glorificando, todo o tempo falando em língua, todo o tempo aquela coisa toda, e a gente diz assim, esse cara está cheio do Espírito Santo. Será que é isso? Ser cheio do Espírito Santo é quando você deixa o Espírito Santo te transformar. Ser cheio do Espírito Santo é quando Deus trabalha no teu caráter. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Porque eu não estou tirando aqui o mérito de você falar em línguas, de você sentir a presença de Deus, não. Mas não é só isso. Nós precisamos, a cada dia, ser transformados. Transformados. Vamos ler aqui Romanos 8:13. O que é que diz aqui em Romanos 8:13? Rapaz, parabéns, viu? Quem está botando o versículo. Glória a Deus. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Olha que coisa linda, gente. Eu preciso ser transformado.
Mas você está vendo o quê? Se pelo Espírito. Tem que ser pelo Espírito. Então ele diz assim, mortificardes os feitos do corpo. E muitas vezes a gente está querendo mortificar os feitos do corpo com a nossa própria força. Mas não é a nossa força. É pelo Espírito. Essa é a maneira certa de nós sermos transformados. Se investimos no nosso espírito, é o Espírito Santo quem vai fazer a diferença na tua vida. É o Espírito Santo que vai tirar de você aquele desejo da carne. Então, é o Espírito Santo que pode transformar a tua vida. Ele é poderoso, é aquilo que eu falei. Existe dentro de nós uma bomba atômica, que é o Espírito Santo. Só que a gente não está, o quê? Investindo. Não é verdade? Mas se a gente investe nesse Espírito Santo, o que é que vai acontecer? Eu vou ser transformado cada vez mais. Vamos ver outro versículo aqui? 2 Coríntios 3, 18. O que é que diz aqui? Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho o quê? A glória do Senhor. Quando eu contemplo como espelho a glória do Senhor, o que é que acontece? Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Coisa linda, né? Então, o que é que acontece? Nós, quando a gente começa a ver a glória do Senhor, quando a gente começa a deixar que o Espírito Santo traga essa glória, nós somos o quê? Transformados de glória em glória. Quem quer essa transformação? Eu quero, todo dia. Todo dia nós precisamos dessa transformação. Todo dia nós precisamos buscar a Deus. Por isso que Jesus ele ensinou aquilo, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, outras coisas serão acrescentadas. Gente, é uma promessa. E se nós buscarmos, o que é que vai acontecer? Em primeiro lugar, o reino de Deus. Ele vai nos direcionar em tudo. Nós vamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? O outro ponto, é o último ponto, diga... É o último ponto. O que é que acontece? Vou fazer o paralelo de novo. Por causa da bebida, o que é que acontece? A pessoa pode se acidentar e acidentar outras pessoas. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, o que é que acontece? Amamos pessoas. Não tem como não amar pessoas. E esse amor vem de onde? Vamos ler aqui esse versículo? Romanos 5:5. Eu gosto muito desse versículo. Esse versículo eu peço muito a Deus todo dia, sabia? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Você sente que não está amando? Pede. Senhor, Espírito Santo, derrama no meu coração o teu amor. Espírito Santo, derrama no meu coração o teu amor. Por quê? Porque o nosso amor natural, ele não é igual ao amor de Deus. O nosso amor natural é aquele que a gente dá e quer receber. Só que o amor de Deus é aquele que você ama as pessoas, sabendo como elas são.
Você vê as coisas chatas, às vezes uma pessoa que é chata que só, fala demais. Aí você, Senhor, eu tenho que amar essa pessoa. Aí você ama aquela pessoa, mesmo daquele jeito, né? Então, eu vejo às vezes pessoas falando assim, eu não amo mais. Aí eu olho assim, como não ama mais? Se você consegue pedir o amor de Deus, não tem essa frase para você. Às vezes tem casais que se separam porque dizem assim, eu não amo mais. E cadê o Espírito Santo na tua vida? Todo dia eu vou dizer um segredo para vocês. Todo dia eu peço a Deus para amar meu marido. Meu marido não é perfeito, mas eu aprendi a amar meu marido do jeito que ele é. É um aprendizado, gente. Não é fácil, porque duas pessoas são bem diferentes. Eu gosto de uma coisa, ele gosta de outra, e sempre vem aquele, né? Mas o que é que acontece? Quando a gente pede a Deus amor todo dia, até as coisas que você não gosta, você olha assim, meu Deus. Você aprende. Por quê? Porque muitas vezes a gente está olhando só o que não é bom. Não é verdade? E quando a gente ama com o amor de Deus, a gente foca naquilo que é bom. E aquilo que é bom supera o que não é. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, nós precisamos desse amor. Nós precisamos desse amor, gente. Eu vivo muito melhor com esse amor no meu coração. Por isso que todo dia eu peço. Todo dia eu peço. Porque para mim, isso é maravilhoso. Amar, ver o defeito da pessoa, ver coisas e, por cima de tudo isso, você ter o amor de Deus por aquela pessoa. Amém? Então, ser guiado, ser cheio do Espírito Santo de Deus, é entender a vontade de Deus para a sua vida. O projeto de Deus para a sua vida, para a minha vida, a Bíblia diz que é bom, perfeito e agradável. E ser guiado pelo Espírito Santo é ouvir a voz do Espírito pela palavra de Deus. Você sabia que o Espírito Santo, ele age pela palavra de Deus. Ele vivifica essa palavra.